Você já se perguntou o que acontece atrás do mistério? Já se perguntou que depois que o padre entra, depois que nós somos convidados a entrar junto com o sacerdote nesse mistério da Santa Missa, o que acontece? Ou como diz o padre Rudolf, o que acontece atrás da cortina? Eu quero hoje caminhar com você dando 2 passos. Nós vamos caminhar para entender um pouco mais desse mistério e dentro desse mistério melhorar a nossa participação no santo sacrifício da missa. Seja muito bem-vindo à nossa escola de formação. Eu sou o irmão Tarcísio Maria e estamos unidos aqui aprendendo cada dia mais como participar melhor da santa celebração do santo sacrifício da missa. Na última aula, ou no nosso último encontro, nós tivemos alguns pontos bem específicos, bem práticos, que nos ajudaram ali a entrar um pouco mais no mistério. E agora estamos juntos para aprender mais sobre esse mistério, ainda antecede o sinal principal, que é o início da Santa Missa com o sinal da cruz. Essa nossa aula de hoje ainda antecede isso. No próximo encontro, vamos ver a partir daí. Mas hoje, nós estamos aqui justamente nesse processo com o nosso livro Entrando no Santo Mistério. Vamos ver esse capítulo e em seguida também, ainda hoje, vamos ver Venho ao altar de Deus. Por isso essa formação foi preparada, foi pensada justamente para que você pudesse entrar nesse mistério com todo o seu coração. E é claro, se você está chegando hoje, não sabe muito bem o que está acontecendo, eu lhe convido a ver as aulas anteriores, ainda estamos no nosso 3º dia, então você tem ainda a oportunidade de ver os encontros anteriores para poder neles aprender um pouco mais sobre o modo de que nós devemos, como nós devemos participar de maneira mais digna do santo sacrifício da missa. No nosso último encontro, nós vimos a entrada na igreja. Entramos na igreja, entramos nesse mistério com passos práticos, com tudo aquilo que você aprendeu. Aprendemos também com o exemplo de São Pedro, aquilo que está em Lucas capítulo 5, versículo 8, quando ele reconhece a grandeza do Senhor e reconhecendo a grandeza do Senhor, ele se inclina diante da majestade do nosso Deus. E eu fiz também um comentário com você em relação ao jejum eucarístico. É muito importante esclarecer esse ponto. É claro, nós vamos voltar um pouco mais à frente falando necessariamente sobre isso. Mas como falei na aula passada, é bom esclarecer agora que no cânon 919 do Código de Direito Canônico, diz que o jejum eucarístico ele precede o momento da comunhão, não necessariamente o início da Santa Missa. Mas se você não tem o costume de participar com frequência e às vezes não sabe muito bem qual horário vai ser, o ideal que por segurança é que você permaneça 1 hora antes da Santa Missa já sem ingerir nenhum alimento. Isso nós vamos falar um pouco mais à frente quando formos falar sobre a comunhão, por isso já deixo essa dica para você de ir nos acompanhando passo a passo para aprender um pouco mais sobre a nossa participação na Santa Missa. Como havia falado, hoje nós vamos entrar um pouco mais nesse mistério, E você pode se perguntar, mas sim, o que é que nós vamos aprender hoje? Vamos dar 2 passos importantes. E ainda antes desse sinal principal, que é o sinal da cruz, onde inicia ali com os ritos iniciais, a Santa Missa. Vamos entender o que acontece basicamente no plano espiritual, quando o sacerdote nos convida a ir com ele oferecer este sacrifício. Quando nós entramos na igreja e ali há todo aquele processo inicial que nós aprendemos ontem para nos preparar, para estarmos com o coração aberto, para participar bem do mistério, e aí acontece a entrada do sacerdote. Como os primeiros cristãos viviam, e assim como o padre Rudolf vai falar no seu livro para nós, como os primeiros cristãos viviam esse mistério de maneira tão profunda, crescendo no nosso coração também assim o zelo que talvez tenhamos perdido. Você já se perguntou isso em algum momento? Você participou do Santo Sacrifício da Missa? O que eu poderia fazer para participar melhor? Será que a minha participação está sendo boa? Como eu posso melhorar? Tudo isso estamos aprendendo neste curso. E para nos orientar, eu quero falar com você uma passagem que está em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Você que tem a possibilidade de estar com sua Bíblia em mãos, abra ela e assim vamos ler juntos. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta
e ora a teu pai que está em segredo. E teu pai que vê o que está em segredo, te retribuirá. Olha que interessante. É exatamente a lógica da missa nessa passagem. Está em segredo no nosso coração, está em segredo no mistério que vamos entrar juntos, que vamos nos inserir nele. Ali está um segredo que vamos desvelando aos poucos. Porque por fora nós vemos o sacerdote, nós vemos as leituras, nós vemos o ministério de música, nós vemos as pessoas chegando, mas por dentro, no plano desse mistério, algo mais interior, nesse algo íntimo nosso, intimamente maior, acontece alguma coisa. E é justamente aí que queremos entrar. Hoje nós vamos aprender como olhar com os olhos da fé o mistério que estamos inseridos. Porque os olhos do corpo já estão alcançando todas as coisas. Como havia falado, você vê o sacerdote entrando, você vê as leituras sendo lidas, você escuta, você faz tudo isso. Mas no plano da fé, o que acontece? Vamos pegar então o nosso livro e juntos, nesta parte que nós falamos sobre a entrada no mistério, vamos começar pelo primeiro parágrafo. Pela participação íntima do santo sacrifício da missa, nos é concedido entrarmos no grande mistério da nossa fé. Como um mistério não se pode ver nem sentir, só a fé é capaz de o aceitar e de guardá-lo e espiritualmente vivenciá-lo. Esse ponto é muito importante para nós como primeiro parágrafo. Aqui nós começamos com uma definição muito precisa do que é o mistério da linguagem da igreja. Um mistério que estamos envolvidos. Não é um quebra-cabeça que vamos montando, entenda isso. Mas é algo que está ali velado e que precisamos, com o exercício da nossa fé, entrar nesse mistério que vamos buscar. Através do estudo, claro, através das formações, nós vamos aprendendo um pouco mais para entrar, dando substância à nossa fé, dando força à nossa fé para entrar nesse mistério. Por quê? Porque é uma realidade tão grande que os sentidos não conseguem abraçá-la. É uma realidade tão grande que, se não fosse a fé a nos auxiliar, nós desacreditaríamos de tudo. Desacreditaríamos. Só a fé consegue, então, acolher esse mistério tão profundo. É isso que ele está querendo nos ajudar neste primeiro parágrafo. Veja que ele diz aqui num determinado momento: é concedido entrarmos no grande mistério da nossa fé. A Santa Missa é o grande mistério da nossa fé. E é justamente o título do livro. Santa Missa, mistério da nossa fé. Por isso, quanto mais nós aquecermos a nossa fé, nos prepararmos com todo o nosso coração, nós vamos vivenciar de maneira mais profunda esse grande mistério da nossa fé. No segundo parágrafo ele diz assim: vestindo os paramentos sagrados, o sacerdote prepara-se para o ingresso na igreja e para a celebração sublime da Santa Missa. Então, no plano do mistério, ele sobe a escada para o cenáculo. E aqui, preste atenção porque vamos adentrar no mistério do cenáculo. E os fiéis espiritualmente podem segui-lo para iniciar com Jesus e os apóstolos o santo sacrifício. Celebração santíssima, onde as palavras de Jesus ressoam como testamento e ordem confiadas a todas as gerações posteriores dos seus discípulos. Fazer isto em memória de mim. Aquilo que nós vimos há alguns dias atrás, que está em Lucas capítulo 22, versículo 19. Aquela ordem que os apóstolos receberam do Senhor para fazer isto sempre em memória dele. Esse, para mim, é quase que o ponto mais essencial dessa sessão. Pensar que, imagina isso, enquanto o sacerdote na sacristia, ele veste a estola, veste ali a sua túnica, coloca a sua estola, a casula. São vários gestos simples que, ao nosso ver, não parece ter tanto significado assim. Mas quando nós entramos no mistério que o sacerdote está envolvido e que com ele somos convidados também a adentrar nesse cenáculo, nós vamos, de pouco a pouco, ali como que diz São Paulo nas suas cartas, como que a palpadelas chegando próximo do mistério. No plano espiritual, é claro que algo extraordinário começa a acontecer. Imagina comigo,
Quando você veste, por exemplo, a sua farda para ir para o trabalho, quando você veste ali o seu filho, a sua filha para ir para a escola, quando você toma aquela sua veste habitual para ir à igreja, você está se portando de alguma determinada forma. Quando o sacerdote ele chega na sacristia, e o essencial é que sempre numa sacristia haja um silêncio sagrado, que possa lhe deixar com que o coração do sacerdote seja devidamente preparado para aquele mistério que ele vai celebrar. Por isso, eu vi outro dia, fazendo as pesquisas para esses momentos da escola de formação, que um determinado sacerdote ele chegou numa sacristia e tinha uma placa lá dizendo assim: celebre esta missa como se fosse a sua primeira missa, mas também celebre como se fosse a sua última. Imagina isso no coração do sacerdote, quão diferença faz chegar numa sacristia, tomar os seus paramentos e naquele silêncio poder adentrar no mistério que será celebrado. Por isso, espiritualmente falando, algo extraordinário começa a acontecer. Ele sobe, como nós vimos, ele sobe para a escada, pela escada ele sobe para o cenáculo. E o cenáculo nós sabemos que é o lugar onde Jesus instituiu a última ceia, onde ele celebrou a última ceia e instituiu o sacramento da Eucaristia. E lá, como vimos em Lucas capítulo 22, ele deu essa ordem para que esse mistério fosse constantemente celebrado pelos seus apóstolos. E é por isso que falamos de uma sucessão direta dos apóstolos, porque recebemos os sacramentos e essas graças diretamente daqueles que conviveram com nosso Senhor. Porque, é claro, nosso Senhor, ele é a fonte desses sacramentos. O padre Rudolf está dizendo então para nós o seguinte: quando o padre se prepara para a celebração, ele está espiritualmente subindo até esta mesma sala, até o cenáculo. Há quase 2000 anos isso aconteceu. E acontece novamente quando o sacerdote se prepara para a celebração. E o mais incrível, nós, os fiéis, que estamos ali para participar daquele mistério, podemos subir com ele. Olha que interessante. Lembra da ordem do Senhor? Eu tenho que repetir isso algumas vezes para que isso fique guardado no seu coração. Vimos na primeira aula, Lucas capítulo 22, versículo 19. Fazer isto em memória de mim. Por isso, quando o sacerdote vai fazer isso na memória do Cristo, ele agora leva toda a igreja consigo. Vamos para o terceiro parágrafo. Em crescer o nosso coração essa ansiedade. Parece que quanto mais nós lemos, mais nós vamos vendo os ganchos que estão ali interligados, nós vamos querendo participar da missa da melhor forma possível. E é justamente isso que o livro quer trazer para nós. É exatamente aqui o ponto dessa escola de formação. Fazer com que o nosso coração deseje participar melhor do santo sacrifício da missa. No terceiro parágrafo diz assim: no esforço sincero de compartilhar interior e profundamente desse mistério, desse mesmo sacrifício, devemos afastar para longe todos os pensamentos vãos e supérfluos. Se você tem o costume de grifar, eu, pelo menos quando estou lendo os meus livros mais pessoais, são todos eles com pochetes ou alguma coisa assim grifado, para poder eu guardar aquilo de maneira mais forte. Essa era uma frase que merecia estar escrita no seu caderno, se você gosta de grifar aqui no seu livro: afastar para longe todos os pensamentos vãos e supérfluos. Portanto, a caminhada ou o caminho da igreja, já não conversemos mais, nem olhemos curiosamente ao redor, mas voltados para dentro, em recolhimento e oração. Sobretudo pela recepção ou pela recitação do Santo Terço e a ajuda da Virgem Santíssima, que assim atraímos sobre nós, preparemo-nos para a Santa Missa, o inefável e grande mistério da nossa fé. Ele dá mais uma dica prática que você já ouviu, que é a oração adequada, o Santo Terço, no caminho que você vai lá se aproximando da igreja. Aqui ele nos lembra essa atitude prática de fato, aquilo que nós já estamos percebendo como necessário para a nossa boa participação na Santa Missa. E outra, essa frase é muito importante: afastar para longe todos os pensamentos vãos e supérfluos. Porque são justamente esses pensamentos vãos e supérfluos que vão, às vezes, nos atrapalhar na hora da celebração. Tem uma leitura muito bonita de São Carlos Borromeu, onde ele fala justamente
que quando o sacerdote, ou no nosso caso, os fiéis, vão participar da Santa Missa, ele pergunta: o que você fez antes? No caso do sacerdote, o que você fazia na sacristia? Será que você guardava o santo silêncio ou ficava de conversas paralelas? Isso tudo influencia a nossa participação no Santo Mistério. Uma coisa muito prática que pode fazer você a perceber isso na sua realidade é, por exemplo, você vai fazer uma prova e você está tenso ali para fazer aquela prova. Normalmente, para algumas pessoas, antes da prova, não quer conversa com ninguém. Quer ficar calado no seu lugar, revisando ali o conteúdo. Faça isso também antes de participar da Santa Missa. Eu sei que é um momento que às vezes nós nos encontramos com pessoas que não víamos há muito tempo, mas ali também é um momento do seu encontro com Cristo, que é o principal encontro. Com quem nós vamos nos encontrar, como o Padre Rudolf já está nos ajudando a refletir nisso. Vamos continuar aqui no mesmo parágrafo. Então, ao aproximar-se do altar, o sacerdote pode convidar os fiéis. Vinde comigo. Olha só. Vinde comigo. Por trás da cortina do mistério está Jesus com os seus apóstolos. Olha que bonito. Por trás da cortina do mistério está Jesus com os seus apóstolos. Nós, em espírito, queremos celebrar com eles o santo sacrifício. Olha que bonito. Por trás da cortina desse mistério está Jesus com os apóstolos. O momento que a cortina se abre para nós. Nós relemos isso, vamos ver de novo, vamos ler de novo. Por trás da cortina do mistério está Jesus com seus apóstolos. Por trás da cortina desse mistério da Santa Missa, e que isso não é uma metáfora, não é uma parábola, não é uma invenção, não é algo que o Padre Rudolf colocou aqui no meio para encher a página, não. É algo que de fato acontece no mistério. Por trás desse mistério que é celebrado, por trás dessa cortina está Jesus com os apóstolos. Isso é o mais impressionante. Não é algo vazio, não é algo que nós não vemos um resultado, mas é algo que está ali. Quando entramos para participar do mistério e somos convidados pelo sacerdote a isso, nós entramos com Jesus e os apóstolos no cenáculo. Por isso você deve perceber o seguinte: a missa, ela não finge Jesus estar ali. Jesus não finge estar ali na hora da missa. Aquilo acontece. Jesus está presente. Ele abre aquela cortina. Ou como diria São João da Cruz, aquela suave, aquela doce tela do encontro, aquela fina tela do encontro que separa a alma do amado. É justamente aqui. Ele abre a cortina e ele está lá, na parte de dentro, nos esperando para ali em começar o mistério da Santa Missa com todo o nosso coração. No finalzinho do livro, desta mesma página, melhor dizendo, ele diz o seguinte: preste atenção. Senhor, abri o nosso íntimo para este santo e misterioso acontecimento. Ele reconhece que isso, o mistério da Santa Missa, é algo grandioso e por isso pede para que o seu coração, o seu íntimo, seja aberto a receber essa graça que ele vai se envolver agora. Por isso, quando você chegar para a próxima missa que você for participar, faça essa oração muito simples. Senhor, abri o meu íntimo, abri o nosso íntimo para este santo e misterioso acontecimento. Compreendendo isso, você vai chegar a essa união com Deus na Santa Missa, unindo o seu coração ao coração dele, percebendo que ali não são gestos vazios, mas acontece algo extraordinariamente grande. Por isso precisamos pedir a graça e este auxílio do céu para abrir o nosso íntimo para entrar nesse mistério. Entendido essa parte, agora vamos passar adiante, na parte que ele diz: venho ao altar de Deus. Ele começa assim: com que zelo chegavam os primeiros cristãos à igreja e esperavam em santo e silencioso recolhimento o ingresso do bispo e dos sacerdotes ao altar de Deus, para a celebração do sacrifício da Santa Missa. Eles estavam profundamente tocados pelo chamamento de Deus para a fé verdadeira. Olha que coisa extraordinária. Nós vamos agora ser levados
o início da missa, como as primeiras reuniões dos cristãos aconteciam. E o que essa parte tem para nos dizer? O que ela tem para esclarecer o nosso coração nesse mistério? Que a Santa Missa foi sendo estruturada com o passar dos séculos, mas algo deve perpassar estes séculos também, que é o recolhimento e o silêncio dos fiéis na participação desta grande graça. Imagine isso. Os primeiros cristãos, eles arriscavam a sua vida para participar da missa. Nós vemos, por exemplo, meu patrono, o testemunho de São Tarcísio, que era um acólito já instituído e ali na sua tenra idade, auxiliando a igreja a distribuir, por exemplo, a comunhão para os cristãos que estavam presos. E em uma dessas idas para distribuir a Eucaristia, ele foi pego pelos soldados romanos. Então, os cristãos, eles se arriscavam para a participação do Santo Mistério. Era proibido, por exemplo, eles poderiam ser presos, poderiam ser mortos, torturados. Isso eles faziam com todo o seu coração. É algo que não distante de nós, por exemplo, acontece hoje no continente africano. Os nossos irmãos africanos que enfrentam uma grande luta para poder exercer a sua fé no dia a dia, para participar do Santo Mistério, dos Santos Mistérios, uma perseguição tremenda. E ainda assim, mesmo nessa perseguição, eles chegavam lá com zelo, como ele diz aqui, com zelo e silêncio. Zelo e silêncio antes mesmo do sacerdote ou do bispo entrar na igreja. Como isso é fundamental? Esse zelo e esse silêncio vem justamente da consciência do mistério que estamos envolvidos. E é isso que está acontecendo com você. Você, por exemplo, vai à missa livremente, sem nenhuma obrigação, ou pelo menos não passa no seu coração o risco de acontecer alguma coisa porque você está indo à missa, de haver uma perseguição, por exemplo, ou algo do tipo. Isso não passa na nossa cabeça aqui na nossa igreja atual. Por isso nós precisamos pensar, às vezes que nós entramos, às vezes que nós chegamos na igreja, como chegamos? Será que temos a consciência de que para a celebração da missa que temos hoje, muito sangue dos mártires foram derramados durante os séculos para que essa missa pudesse acontecer, para que o sacramento chegasse até nós, para que nós pudéssemos comungar o corpo e sangue de Cristo, em seu corpo, sangue, alma e divindade? Temos que ter consciência disso. Zelo por este sacrifício, por este sacramento e silêncio na hora da celebração, porque o mistério nos envolve. E às vezes nós entramos na última hora. Ficamos ali na porta da igreja até o padre começar o canto de entrada e entrar. Até o ministério começou, aí entramos. E aí, não mais do que isso, conversa nos bancos, cutuca alguém, derruba uma garrafa, pega o celular, olha isso, olha aquilo, que horas são, porque eu tenho outro compromisso. Gente, estamos participando do maior mistério que a igreja pode celebrar na sua vida, na vida da igreja. Nós vimos no início que Padre Pio dizia que era mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a celebração da Santa Missa. Quão grande é o mistério que estamos envolvidos. E por isso precisamos participar com todo o nosso coração, respeitar o mistério que está sendo celebrado. É claro, se a gente às vezes não entende o que está acontecendo, a gente vai tratar de qualquer forma. Mas quando nós conhecemos, nós tratamos com respeito e com amor o mistério que é celebrado. Por isso esse ponto inicial é tão importante. Os primeiros cristãos, eles participavam com zelo e esperavam a entrada do sacerdote em silêncio. Em silêncio. Esperavam aquele momento tão desejado porque eles não sabiam qual seria a próxima missa. Não sabiam se teriam missa de novo. Não sabiam nem sequer se aquela missa iria ser concluída, porque poderia acontecer uma invasão e eles serem mortos. Pense nisso. Vamos para a igreja livremente. E às vezes não reconhecemos o mistério que estamos envolvidos. Vamos continuar aqui no nosso livro. Ele diz assim: essa fé que lhes revelava a essência da Santa Missa, como o sacrifício de Jesus, e também como aquela fonte inesgotável de graça que os tornara capazes de amar a Deus de todo o coração. Eles foram compenetrados por esta fé
que eles manifestavam que na Santa Missa diariamente se lhe abria o céu. Olha que belo! Diariamente na Santa Missa se lhe abria o céu, a fim de transformar as suas almas sempre mais até a própria ascensão, a glória após a morte. Olha que interessante. Eles ficavam compenetrados, porque diariamente eles tinham essa consciência, o céu se abria para eles. O céu se abre para nós ainda hoje, dentro do mistério da Santa Missa. Não uma vez na vida, não de vez em quando, não em ocasiões especiais. O céu se abre só em grandes solenidades. Quando é missa ferial, missa comum, o céu não se abre. Não. Toda missa o céu se abre como um sinal da graça. E é justamente a foto, a imagem que tem aqui no nosso livro, que você pode ver no seu aí da sua casa. O céu aberto para derramar sobre a humanidade as graças que se advêm do mistério da Santa Missa. Diariamente isso acontece. Diariamente. E para os primeiros cristãos, olha que interessante. Para os primeiros cristãos, cada missa era uma porta aberta para o céu. Cada missa era uma oportunidade de encontro com Deus. E essa porta continua aberta até hoje. Não mudou. As coisas não mudaram. O modo de celebrar, sim, houve alteração por conta do Concílio Vaticano II e de todas as transformações litúrgicas, mas na sua paróquia, onde o padre celebra a missa, o céu se abre. Como abria para os primeiros cristãos, esta imagem acontece na sua paróquia, na sua capela. O céu se abre todos os dias no mistério da Santa Missa. E olha que interessante. Para os primeiros cristãos, eles tinham uma cerimônia chamada ágape. Essa cerimônia era uma cerimônia que geralmente antecedia o mistério da celebração eucarística. O que significa o ágape ou o que eles faziam lá? Era levado várias comidas mesmo, várias oferendas. E eles mesmos, ali entre os ricos e os pobres na época, eles comiam antes da celebração. Para nós hoje parece estranho, porque como vimos, o direito canônico pede um jejum que antecede a comunhão. Mas para eles, na época, era um momento de convivência que eles tinham antes da celebração eucarística, como uma grande refeição que unia todos os frutos da terra, tanto para alimentar os pobres, quanto para aproximar as pessoas ali que eram um pouco mais bem de vida. Como começou a acontecer vários abusos, isso começou a ser levado aos extremos, a Santa Igreja preferiu abolir esse costume e depois dessa proibição, a partir do século IV, começou a missa ser celebrada dentro das casas de algumas pessoas que eram que tinham um pouco mais de condição de vida. Eram as casas maiores, que ali conseguiam comportar talvez um maior número de pessoas, e ali havia uma celebração do Santo Mistério nessas casas mais particulares. Mais tarde, alguns edifícios como esse foram transformados em oratórios. Olha que interessante. Mais à frente, essas famílias viram que o número de pessoas para participar do Santo Sacrifício era grande, então aquelas casas, como já eram grandes, foram transformadas em oratórios para que as pessoas pudessem ir lá participar do Santo Sacrifício. Quando houve a permissão para a construção das igrejas, 40 anos, interessante isso, 40 anos que antecederam a perseguição de Diocleciano, iniciada em 303 mais ou menos, quando houve essa permissão, as igrejas que eram aqueles oratórios pequenininhos começaram a ser construídas de maneira maior, para que todo mundo, toda a sociedade pudesse participar do Santo Sacrifício, só que aí começou a perseguição de Diocleciano em 303. Quando iniciou essa perseguição, aí os cristãos começaram a se encontrar nas catacumbas. Percebe o caminho que estamos trilhando? Nós saímos do encontro do ágape, que era esse encontro que tinha ali a distribuição das refeições de maneira comunitária, depois havia a recepção do sacramento, com a celebração da Santa Missa, e aquela coisa foi se estruturando, depois aconteceu alguns abusos, aquilo foi rechaçado, não pode mais ser feito a partir do século IV. Um pouco mais à frente, aquelas reuniões foram começando a acontecer em casas mais particulares, em lugares mais particulares, devido à necessidade das pessoas participar, foram transformadas em oratórios. Depois de serem transformadas em oratórios, houve uma permissão da Santa Igreja
para que de fato as catedrais, as igrejas pudessem ser construídas, foram construídas e aí veio a perseguição de Diocleciano em 303. Dessa perseguição, a participação da Santa Missa ficou reclusa para as catacumbas. Por quê? Eles foram ter que ir para lá de maneira obrigatória? Não. Eles queriam celebrar nas igrejas. Mas se celebrassem nas igrejas, seriam perseguidos, poderiam ser mortos, torturados, como havia falado. Então, foram para as catacumbas. E a catacumba mais conhecida é a catacumba de São Calixto. Porque lá nesses lugares, era tanto os lugares onde os fiéis católicos eram sepultados, quanto muitas vezes era lá mesmo celebrado o santo sacrifício da missa, para que as pessoas não pudessem ser mortas. Por isso, você está conseguindo acompanhar e perceber que ir na igreja hoje livremente é uma conquista. Você entrar na sua paróquia, você dizer assim, vou à missa hoje, num domingo, é uma conquista de toda uma história da igreja. É uma conquista que você experimenta isso. E que se você não conhece a história que estamos trilhando, você vai tratar a missa e a sua igreja de qualquer forma. Não vai cuidar, não vai ter zelo e não vai participar da melhor forma possível. Por isso o livro tem esse título, Santa Missa, Mistério da Nossa Fé. Porque para que a gente tenha esse sacrifício da missa hoje, na nossa igreja, que é tão preservado e que aqui, por exemplo, é tão bem cuidado aqui no Instituto Hesed, aqui em casa, tão bem celebrado, com o cuidado com Jesus Eucarístico, com tudo isso, porque conhecemos a história para chegar até hoje à possibilidade de capelas e paróquias terem missa, por exemplo, às vezes 2, 3 vezes ao dia. Por isso é uma graça muito grande participar do Santo Sacrifício da Missa. Isso vai fazer com que o seu coração cresça no amor pelo Santo Sacrifício da Missa e, consequentemente, crescer também no amor e na oração, na dedicação pelos sacerdotes, que traz a Eucaristia para nós. O que seria de nós sem os sacerdotes? O que seria da igreja sem os sacerdotes? São eles que têm a chave. Imagina que o sacerdote guarda em seu bolso uma chave de ouro. Essa chave de ouro é a chave dos sacramentos. O sacerdote ele abre a porta dos sacramentos para todo mundo, para toda a igreja. Por isso, esse curso da Escola de Formação sobre a Santa Missa não vai fazer com que você apenas conheça algumas coisas, mas, mais do que tudo, que você ame a Eucaristia, que você ame a Santa Missa, que você se dedique para participar bem, não participar de qualquer forma, não chegar de qualquer jeito, mas ter uma boa participação. Tá entendido? Coloca aqui nos comentários, sim ou não, se está entendido, para a gente poder continuar no nosso livro. O Padre Woodruff, ainda nos ajudando, vai dizer o seguinte, no segundo parágrafo ele diz, nós vivemos hoje quase 2000 anos depois de Cristo e a milhares de quilômetros de Jerusalém. Mas isso não justifica nossa indiferença a respeito de nossa fé, pois pela celebração da Santa Missa, como mistério sacramental, se apagam tempo e distância. Isso aqui a gente precisa refletir um pouco. Olha que impressionante. Essa frase, ela envolve todo o mistério que estamos refletindo. E ela resolve de maneira objetiva o que muita gente às vezes parece se perguntar, mas nem percebe. Olha a pergunta. Ah, isso foi há muito tempo. Isso não acontece mais hoje. Em outro lugar, não tem nada a ver comigo. Isso que está sendo celebrado aconteceu há muito tempo. Esse negócio de ler o Evangelho, esse negócio de falar o que Jesus fez, não vê? Até quando ele vai começar a ler o Evangelho, ele diz, naquele tempo. Então, está no passado. Não acontece mais nada hoje. Padre Woodruff está nos ajudando a perceber que o mistério da nossa fé, a Santa Missa, pois, olha o que ele diz, pois pela celebração da Santa Missa, como mistério sacramental, se apagam tempo e distância. Se apaga tempo e distância quando a missa começa a ser celebrada. Aquele ato de Cristo no Calvário se torna presente. Aquelas leituras é agora que o Senhor está falando conosco. Aquele momento é o momento único que Jesus está sendo entregue no Calvário. Isso está acontecendo,
no agora, no hoje, século XXI, nesse exato momento, acontece esse sacrifício de Cristo? Woodruff responde justamente isso. Tempo e distância se apagam dentro da missa. Não existe tempo e distância. Aquilo se atualiza, aquilo que está sendo celebrado acontece de fato. Por isso, você não está, quando está na Santa Missa, numa encenação, num cinema, numa lembrança distante, como que uma foto. Você olha para a foto, vê ali, mas como foi bom esse tempo, pronto, acabou. Não. A Santa Missa não é uma simples recordação. A Santa Missa é um mistério que nós, se entramos com fé, participamos deste mistério com toda a nossa alma. Você está ali quando você participa da missa, no Calvário. Você se faz presente no Calvário agora, quando você está participando da missa. João capítulo 19 vai dizer que Maria e as outras mulheres, junto com Maria Madalena e São João Evangelista, estavam lá. Nossa Senhora estava de pé. E quando você está na missa, você se encontra com Nossa Senhora, com Santa Maria Madalena, com São João Evangelista, com os santos anjos que estavam ao redor da cruz, porque a Santa Missa é o maior mistério da nossa fé. Se entendermos isso, essa aula bastaria para que o curso pudesse ser concluído. Porque a Santa Missa, por ela, nós somos transmitidos, transportados para o Calvário. Aquilo acontece no agora da nossa vida. Por isso, o Padre Woodruff diz: passa, transpassa, ultrapassa, se apagam tempo e distância. Se apagam quando a missa começa a ser celebrada. Continuando o nosso parágrafo, ele diz: interiormente podemos, com Maria Santíssima, ficar bem perto de Jesus. Quando ele instituiu o sacrifício da nova aliança no cenáculo e do momento em que ele ofereceu seu corpo e sangue, preciosíssimos no altar da cruz. Com o auxílio poderoso da graça divina e do nosso santo anjo da guarda, nossa vontade consegue esta união espiritual. Aqui, nesse exato momento aqui, ele está reforçando o auxílio de Nossa Senhora, para alcançar esse mistério. Meu filho, preste atenção em uma coisa. É um mistério. É algo que, se você não for levado com o auxílio da fé, apoiado numa verdade de fé, que aquilo está acontecendo naquele momento, sempre haverá dúvida. Mas pela fé, como diz Santo Tomás de Aquino, o tato e a vista falham, bem como o sabor. Mas por meu ouvido tem a fé vigor. Veja, pelo que você escuta, porque quando você for comungar, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, mas não é pão. É o corpo de Cristo. É a presença real. Por isso Tomás de Aquino fala, pela fé no que eu escuto, quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo, se torna corpo de Cristo. Deus não é homem para mentir. Das duas, uma. Ou naquele momento de fato acontece alguma coisa, ou a igreja vem mentindo para todos há 2000 anos. Eu costumo ficar, ou melhor, vale melhor ficar que ali acontece alguma coisa. Porque muitos derramaram sangue para que isso pudesse acontecer no altar da sua igreja, na sua paróquia, na sua capela. Vê como não é algo tão simples assim? E que, se nós soubermos um pouco mais, o nosso coração vai participar desse grande mistério de maneira diferente. Agora, fique muito atento. Nós já entendemos que, pelo auxílio da Santíssima Virgem, junto também com o nosso anjo da guarda, nós adentramos nesse mistério. E adentrar nesse mistério com fé, apoiados na fé, numa verdade de fé que sim, Cristo se faz presente a partir do momento que o sacerdote fala as palavras da consagração. Cristo está ali em seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele se faz presente ali, naquele momento, naquela hora. Muita atenção. Estamos quase concluindo para poder prosseguir com o Padre Woodruff, aquilo que ele ainda tem a nos ensinar através desse livro. Vejamos.
ele diz o seguinte: para muitos, porém, vale a palavra. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Portanto, lembra-te de que altura caíste e converte-te, voltando a fazer as tuas obras de outrora. Essa passagem, vale a pena nós vermos ela. Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte para nós: tenho, porém, algo contra ti. Abandonaste o teu amor primeiro. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as tuas obras do início. Caso contrário, se não te arrependeres, virei e removerei teu candelabro do seu lugar. Versículo 4. Tenho, porém, algo contra ti. Abandonaste o teu amor primeiro. Quando nós abandonamos o nosso primeiro amor, seja um encontro pessoal com Deus, seja, por exemplo, num casamento, numa família, que não tem mais aquela recordação amorosa inicial, que aquela coisa foi esfriando. Quantos que na vida espiritual falam isso? Nossa, eu comecei com um fervor, mas agora a coisa foi esfriando e parece que não é mais a mesma coisa. Deus está dizendo para nós, através da Sagrada Escritura, que quando abandonamos o primeiro amor, nós esquecemos do fundamental. Esquecemos que foi Ele que nos trouxe até Ele. Foi a força do seu coração que motivou o seu coração a estarmos próximo dele. Por isso, quando ele diz aqui, no versículo 4, abandonaste o teu primeiro amor. Aí ele ainda diz assim, lembra-te de onde caíste. E eu pergunto a você, onde você caiu? Onde você se afastou de Deus? Talvez você era uma pessoa que vivia com comunhões diárias, todos os dias você comungava, todos os dias você ia à missa, você se confessava com frequência, uma vez por mês, de maneira piedosa, muito bonita, rezava e fazia muitas coisas. Mas Jesus pergunta hoje para você, onde você caiu? Em que momento você perdeu esse amor? Porque Jesus, quando se entrega na missa, ele vem com uma primeira vez. E essa primeira vez que aquece o seu coração de se entregar, ele diz, desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Por isso que quando ele vem à missa, o coração dele vem, como a representação que vemos do coração de Jesus, um coração em chamas. Desejei ardentemente estar convosco. Por isso peça ao Senhor também hoje, na sua comunhão, quando você for comungar, Senhor, aquece o meu coração. Senhor, não deixa que eu perca este primeiro amor. Senhor, não me deixe tirar os olhos de Ti. Porque como iniciamos esse encontro, em Mateus capítulo 6, versículo 6, aquele escondido no quarto do nosso coração, está com o Senhor, está com Ele, mas também aquecer o nosso coração com a comunidade, na igreja, na participação dos santos mistérios, estando junto ao altar de Deus. E aí ele diz para nós, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as tuas obras do início. As tuas obras do início. Aquilo que você praticava no início, seja a sua oração piedosa, a sua confissão frequente, a sua adoração ao Santíssimo Sacramento, aquele tempo que o Senhor passava antes de ir para o seu trabalho. Você passava um tempinho antes de ir para o seu trabalho, antes de deixar as crianças na escola, parava na capela, rezava 5 minutinhos, pronto, seguia o dia. Entenda uma coisa, quando você está diante do Santíssimo Sacramento, não existe tempo perdido. Nenhum tempo diante do Santíssimo Sacramento é tempo perdido. Uma vez, na paróquia de Ars, de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, ele, na sua paróquia, uma paróquia humilde, no interiorzinho da França, aquela paróquia humilde, ele sempre via um senhorzinho camponês. Ele ia,
sentava, deixava ali o seu instrumento de trabalho, sua pá e a sua enxada na porta da igreja. Imagina isso, ele chegando, deixando ali as suas coisas, com aquela camisa de botão meia suja, com a sua calça, o seu chapéu, piedosamente tirava o seu chapéu para entrar na igreja, coisa que muita gente ainda hoje não faz. Tirar um chapéu não pode, existem repartições que não podem entrar de cabeça coberta. Uma delas é a igreja, exceto as mulheres, claro, que podem vestir o véu. Mas os homens têm que tirar o chapéu, têm que tirar a boina, têm que tirar o que tiver na cabeça. E esse senhor, ele entra na igreja, tira o seu chapéu, e nos últimos bancos ele se ajoelha e faz a sua oração. Cedinho para ir trabalhar na roça, antes de ir para o seu trabalho, parava ali na igreja, fazia a sua oração e depois seguia. E João Maria Vianney via que ele sempre fazia isso. Todo dia ele chegava e fazia isso, chegava e fazia isso. E uma vez, Padre Vianney chegou para ele e perguntou: Padre, ou senhor, por que todos os dias você vem aqui, passa esse tempinho e logo vai embora? E ele explicou: meu dia é muito corrido e eu preciso ir para a roça para poder colher as coisas, plantar de novo, levar para a feira, para poder ter renda para minha família. Mas eu não consigo mais viver sem ele. Todos os dias eu preciso passar aqui, em pelo menos 5 minutos, eu preciso entregar o meu dia a ele. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Entregar o seu dia a ele. No caminho para o trabalho, no caminho para a faculdade, para resolver alguma coisa, parar numa capela mais próxima, entregar o seu dia a ele e continuar. Eu tenho certeza que isso fará toda a diferença na sua vida. Vamos então continuar aqui com o Padre Rudolf para concluirmos esta nossa aula de hoje. Ele diz assim: por isso, insistentemente pedimos, vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde pelo coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Que com esta oração você possa se perguntar justamente aquilo que ele está aquecendo. Sempre que eu chegar na missa, no santo sacrifício, suplicar o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo para que esse fervor seja ali como que levado no nosso coração a desejar estar ali naquele lugar, a desejar receber o Senhor na Eucaristia, a não estar ali somente de corpo presente, mas participar com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. De modo geral, hoje cumprimos 2 profundos movimentos. Podemos dar 2 grandes passos. O primeiro deles, entrar no mistério da Santa Missa, subindo espiritualmente ao cenáculo com o sacerdote, primeiro deles. Segundo, vir ao altar de Deus, como os primeiros cristãos, assim como aprendemos, com o zelo e o recolhimento do nosso coração, sabendo justamente que tempo e distância não se apagam, não tem muita interferência dentro do santo sacrifício da missa, porque aquilo acontece naquele momento. No nosso próximo encontro, nós vamos finalmente entrar nos ritos iniciais, sinal da cruz, no confítel e assim aprender mais como participar bem deste momento da Santa Missa. E assim entender cada gesto, cada palavra e aproximar o nosso coração do coração de Deus através do mistério da Santa Missa. Que esta aula de hoje tenha aquecido o seu coração e nos encontramos amanhã na nossa próxima Escola de Formação. Deus abençoe.